O negócio é o seguinte, hoje nós iremos falar, já coloquei o tema aqui embaixo, 5 produtos que dá para se vender online, principalmente em época de pandemia, em época de quarentena, na qual muitos estão parados e não conseguem saber como lucrar. Esses produtos eu falo para vocês já faz bastante tempo. Eu só mudei o título para que vocês consigam abrir a mente de vocês e entender que esses produtos vocês conseguem começar a monetizar já. Claro que não é somente em época de pandemia, não é somente em época de quarentena. Esses produtos vocês conseguem vender sempre. Eu quero colocar aqui para você que se você ainda não colocou o seu produto de forma digital, se você ainda não tem um produto online, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo porque há meios de vocês conseguirem monetizar os produtos de vocês de forma online. Aí tem gente que vai falar assim, Leila, como é que eu vou fazer a obra online? Cara, beleza, eu entendi. E você também já entendeu que existem produtos e produtos. Claro que não são todos os produtos que você vai conseguir colocar de forma online. Não existe milagre ainda para isso, né? Calma, quem sabe ainda mais para frente não desenvolva algum tipo de produto que ele vai lá na obra e você controla a execução por um computador. Super possível acontecer isso, né? Você manda o seu robô lá na obra fazer o reboco e você vai controlando a massa, a quantidade, o nível, tudo pelo computador aqui, ó, pelo celular. Calma, chegaremos nesse nível. Para hoje, produtos cabíveis que vocês vão começar a monetizar a partir de agora. Desligou aqui a live, você já vai começar a divulgar nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram, e você vai começar a monetizar em época de quarentena e posterior também, você já vai conseguir abrir a sua mente para fazer venda perpétua. Como eu disse ontem, hoje eu repito, cada vez mais nós estamos caminhando para uma sociedade que já acontece em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, que seja cada vez mais online, cada vez mais digital. Hoje em dia, quer ver? Vamos fazer uma brincadeira aqui, uma estatística rápida. Quem aqui compra as coisas pela internet? Mercado Livre, vai lá no site, compra batom, compra maquiagem, compra shampoo, produtos para casa. Quem aqui coloca quem tá acostumado a comprar as coisas pela internet? Só pra ver uma coisinha aqui. E aí você acha que produtos relacionados à construção civil não são da mesma forma? Eles são. Gente, meu pai foi trocar o ralo sinfonado de casa, da casa deles, ele comprou pela internet, no dia seguinte o ralo estava lá em casa. Olha só, todo mundo falando eu, Adri, John, Webert, Bruna, Evelyn, Bianca. Eita, mas esses meus alunos são demais, hein? Nelson. Pois é, produtos de construção civil também. Letícia colocou que não. Tem uma estatística também aqui, né? Nós precisamos do ponto A e do ponto B. Tem algumas pessoas que ainda não e tem algumas pessoas que sim. A maioria a gente pode ver que sim. E a gente vai caminhar cada vez mais para um amadurecimento dessa ideia das pessoas que ainda não compram, elas vão começar a comprar e cada vez mais o mercado vai incentivar os consumidores a fazerem essas compras de forma online. Então faz parte do processo, a sociedade brasileira está sofrendo uma transformação que nos Estados Unidos e outros países de primeiro mundo já existem. E isso é inevitável, vai acontecer. É a inovação, é a evolução. Só que em época de pandemia, em época de crise, em época de quarentena, as pessoas começaram a olhar para isso com muito mais voracidade, com muito mais, meu Deus, o que eu vou fazer? Só tem a internet. Não sei se vocês viram, mas a Globo anunciou uma nota de esclarecimento dizendo que a Globoplay, assim como Netflix, eu não tenho certeza, mas acredito que também. Eles tiveram que reduzir a qualidade da imagem que antes a gente assistia em Full HD para uma imagem mais inferior, porque senão eles iam ter pico de oscilação e não iam conseguir passar os vídeos, os filmes para todas as pessoas, porque tem muita gente consumindo o online. Imagina a quantidade de produtos. Gente, nunca na história aplicativos de ginásticas para fazer treino em casa foi tanto comprado
quanto em outra época. Se vocês não têm noção como essas pessoas que têm aplicativos de venda de treinos em casa, seja cross, seja HIIT, seja treino de dança, o quanto eles estão faturando. Eles estão ganhando milhões por dia. Porque eles colocam um produto de R$30, R$29,90. A Netflix também, né? Eles colocam produtos por R$29,90 e quantos de nós aqui não estamos desesperados porque a gente não consegue ir pra academia, porque a gente não pode dar um passeio um treino no parque e compra. R$29,90 é um valor acessível à maioria de nós. E compra. Então, cara, é a hora de a gente começar a entender que a construção civil, por mais que seja a parte mais atrasada do nosso país, o brasileiro, ele na construção civil bate recorde de tão atrasado que nós somos. Por mais que tudo isso aconteça, a gente não precisa aceitar o atraso e viver no atraso. Nós podemos revolucionar a partir das nossas ideias e nós trazermos esse avanço independente de política, independente de economia, dá pra gente pensar e amadurecer. Eu fiz uma atividade com vocês, se não é a última, é a penúltima postagem no meu feed. Quem ainda não foi lá, leia, eu fiz tem uns 2, 3 dias, de você se desenvolver como empreendedor. E para você se desenvolver como empreendedor, essa é uma ótima oportunidade. Quem ainda não tem um perfil de empreendedor, vai começar a desenvolver e quem já tem vai aperfeiçoar. Porque é a hora de você sentar a bundinha na cadeira, aproveitar que você está com tempo livre e começar a entender o que é que o seu produto fornece para o seu cliente e o que é que o cliente precisa. Cibele, meu amor! Essa é a hora da gente sentar a nossa bundinha na cadeira. Essa é a hora de você fazer a atividade de pensar. O que é que eu ofereço para o mercado? Ah, eu ofereço obra. Que tipo de obra? Eu ofereço obra residencial para um público de médio, um público B, C, que atende a classe média, que faz obras em condomínios, ou obra de baixo padrão, ou obra de alto padrão. Você vai escrever. Você vai desenhar exatamente o que você faz. O que essas pessoas precisam de mim? O que elas compram de mim? Elas compram o sonho. Elas compram conforto. Elas compram segurança. Elas não compram um piso bem assentado. Elas querem conforto. O piso bem assentado é resultado do conforto que elas esperam. E o mesmo acontece para quem fornece hidráulica, elétrica, para quem fornece projeto, para quem fornece reforma. Gente, a pessoa ela não tá comprando um software em BIM. O cliente não veio para você porque ele quer um quantitativo preciso. Ele veio porque ele quer realizar o sonho dele, ele quer ter o conforto. Então entenda o que é que o seu cliente quer, entenda o que é que você faz e você vai começar a desenvolver produtos que antes nunca surgiram. Essa é a hora que a gente fala que a crise transforma. Essa é a hora de você transformar o seu produto e virar um empreendedor. Você pode copiar uma ideia que já existe e reformular ela para a sua autenticidade, para o seu cliente. Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês 5 produtos possíveis para vocês da área técnica. Então, a equipe de mão de obra, nós teremos que pensar juntos. Eu, como sou da área técnica, consigo trazer para vocês 5 produtos da parte técnica. Como é que vocês podem fornecer? Quem ainda não está fornecendo, já está perdendo dinheiro, hein? Começa assim que acabar essa live. Brendo, uma dica para quem mora no interior e a demanda de projetos é bem pequena. Não existe... Não, a culpa não é do interior, tá? Hoje existe acesso à internet e você pode vender para o Brasil inteiro. Inclusive, é isso que nós vamos desenvolver aqui. Às vezes, gente, nós estamos tão bitolados naquela mesmice que a gente cumpre padrão. E cumprir padrão não inova. Por isso que eu quero que vocês peguem essa introdução da live e fortaleça muito bem, fortaleça muito a ideia de que essa é a hora de você expandir a sua mente. Como é o nome do meu treinamento? Pensar fora da caixa. Essa é a hora de vocês começarem a pensar nas necessidades do seu produto com as necessidades do seu cliente. E não
Projeto a gente não vende somente em uma cidade. Eu moro numa cidade que tem 60 mil habitantes, aqui as pessoas optam por fazer obra clandestina, a prefeitura não faz fiscalização, a população ainda não ganhou consciência da importância de uma obra bem feita, de um imóvel bem construído. Eu vou ficar bitolado a essa cidade de 60 mil habitantes? Não! Eu vim de uma cidade de interior de São Paulo. Eu sou da cidade de Montemor. Se eu fosse depender de Montemor para crescer, eu nunca tinha saído do lugar. O que eu fiz? Eu fui pra internet. E é isso que eu quero que vocês acordem. São os produtos que você pode começar a vender agora, saindo dessa live. Galera da área técnica, tá bom? Nós vamos falar para vocês da área técnica. Renders. Renderizações. Você tem o SketchUp, você tem o Revit, você tem o ArcStation, você tem o ArchiCAD. Você faz renderizações para você. Essa é a hora de você começar a vender renderizações para o Brasil inteiro. Renderizações não precisam de responsabilidade técnica. Então, é um produto de valor baixo e de ganho alto, com uma liquidez grande. Por que acontece? Você consegue fazer uma imagem, você cobra R$150 nessa imagem, a pessoa pagou, você entregou. Você faz essa imagem em 2, 3 horas, se for muito difícil a imagem, demorou para renderizar em 4, 5 horas. Renderizações são produtos fáceis de ser feito, porém você precisa já ter um domínio de software. Leila, renderização não é pra mim, eu não sei renderizar, eu não sei software, tchau, tô saindo da live. Não, calma, tem produtos pra você também. Produto fácil, simples, que você consegue monetizar agora. CLCB. Certificado de laudo de corpo de bombeiro. CLCB, tem o CLCB e tem o AVCB. O AVCB, ele tem um alto risco de complexidade, então não tem como a gente fazer o AVCB à distância. Porém, o CLCB tem como só uma observação. O CLCB é importante que você faça ele, tem como você fazer ele de forma digital, porém, é muito importante que ele seja dentro da sua rota de vivência. Não tem como eu, morando aqui em Campinas, fazer um CLCB para Salvador. Não tem como. Judicialmente, não sei nem se seria essa palavra, burocraticamente a palavra correta, é possível, porque eu vou entrar no sistema e vou fazer. Mas para nossa responsabilidade técnica, o CLCB é necessário que você faça uma fiscalização periódica. Então vamos voltar para você entender o que é o CLCB. Certidão de licença de corpo de bombeiro. A empresa vai abrir, então uma loja de roupas, por exemplo, ela vai abrir e ela precisa emitir o alvará de funcionamento dessa loja. Ela precisa dizer que a loja vai começar a existir. Para ela ter o alvará de funcionamento, normalmente as prefeituras pedem o laudo de corpo de bombeiro. Para que o laudo de corpo de bombeiro seja emitido, dependendo da ocupação, dependendo da área, é necessário que o engenheiro, eu não sei se os arquitetos também podem, se tiver algum arquiteto aqui, fala pra mim, a gente também pode, pra eu mencionar vocês, porque eu não li a legislação dos arquitetos pra dizer. Eu sei que nós, engenheiros, podemos assinar o CLCB dizendo que aquele local possui saída de emergência, possui extintor, placa de sinalização de emergência, todos os equipamentos necessários para que você tenha o laudo, o CLCB aprovado pelo Corpo de Bombeiro, certo? O que acontece? Ele é todo feito de forma eletrônica. Então, as suas visitas até o local, elas são periódicas. Por isso, precisa estar na sua rota de vivência. Porque mesmo se você tenha que viajar 30, 40, 50 quilômetros, você vai fazer visitas periódicas. Não é uma visita que você precisa ir toda semana, todos os dias, como é uma obra. Leila, em época de quarentena eu não posso fazer essa visita. Você vai fazer o laudo todo online, vai liberar o laudo online e assim que acabar esse período de quarentena, você vai lá fazer essa visita. O que você precisa saber? Você vai precisar do projeto do local. Ah, o meu cliente não tem projeto. Manda fotos, manda vídeo, para você entender como que é a compartimentação, para você entender onde é que você vai pedir para colocar extintor, sinalização, placa de emergência. Você vai preencher tudo no sistema, no CREA e no Via Fácil do Corpo de Bombeiro e você vai conseguir agendar a vistoria. Todo esse processo é de 10 a 20 dias, que é mais ou menos o período que nós estamos passando. Então, quando você finalizar o laudo de bombeiro, já vai ter entrado no período que possivelmente, acredito, sou otimista falando, já entrou no período que você vai poder ir lá fazer a visita.
esquecendo pandemia, tá? Esquecendo coronavírus, esquecendo o home office como algo pontual e trazendo o home office para algo efetivo. Então agora você está com a mentalidade de que sim, você vai trabalhar home office e você vai trazer para o home office o seu trabalho cotidiano. CLCB é um produto que você pode colocar. Pode, né? O Cal também pode fazer o CLCB, né? A Letícia tá falando aqui pra mim. Beleza, então vocês arquitetos também podem fazer, tá? Tranquilo, maravilha. Obrigada, viu, Lê? Então, o CLCB é algo que você vai poder fazer e você tem que fazer isso, uma visita periódica. O CLCB, ele tem validade de 3 a 5 anos. Nesse período de 3 a 5 anos, você precisa visitar o local para saber se os extintores estão validados, se as plaquinhas de sinalização de emergência estão no local, se o seu sistema está funcionando. Por quê? Se acontece algum sinistro, gente, manda eu quero lá no direct, tá? Manda eu quero lá no direct que eu mando o link para vocês fazerem a compra desse treinamento de R$ 69,90, porque eu não vou liberar a página de vendas para ele, tá? Foi um lançamento que a gente fez ontem, hoje mesmo já acaba. É rapidinho, só pra ajudar todos vocês, e vocês me ajudam, eu ajudo vocês. Então a gente faz essa troca, essa reciprocidade, tá bom? Muito obrigada por todos vocês estarem comigo sempre. É um prazer imenso e vamos continuar. Então, durante esse período de 3 e 5 anos, você precisa ir lá verificar, porque se acontecer algum sinistro, pegou fogo, por exemplo, a loja de roupa pegou fogo, você é o responsável. Então, não tem como você ser irresponsável, né? Você precisa fiscalizar e verificar que nossa, o extintor venceu, viu? Precisa trocar. É até já mais um nicho para vocês entrarem, tá? A venda desses equipamentos. Precisa ter um cadastro no corpo de bombeiro e tal, mas ainda vale a pena vocês fazerem tudo isso, porque no período de 6 em 6 meses que você vai visitar aquela loja, se o extintor tiver vencido, você já vende o extintor. Eu não faço isso, tá? Eu faço só o CLCB, mas eu tenho alunos que fazem. Então, o CLCB é um produto muito fácil e muito bom para vocês colocarem no home office, porque você não precisa ter um escritório para atender o cliente, você não precisa ter contato direto com o cliente, você vai lá e faz uma visita periódica, e nesse processo de quarentena que nós estamos vivendo, tem todo um trabalho para você fazer dentro do escritório que não vai te atrapalhar e fazer você ir até esse cliente, porque ele pode mandar todos os documentos por fotografia no próprio WhatsApp, ele pode mandar por e-mail se você quiser, enfim, ou no WhatsApp ou no e-mail, ele te manda toda a documentação que você precisa, dá para assinar e mandar para você digitalizado, e você faz o upload no sistema digitalizado, então não tem contato nenhum com o cliente. Ótimo produto para vocês colocarem. Valeu, galera! Muito obrigada pela interação de todos vocês. Quem tirar print da live aí e postar nos stories, me marca para eu compartilhar. Quero ver o perfil de todo mundo aí. Vocês são incríveis. Agora vamos lá, então falamos dos renders, falamos do CLCB, agora nós vamos falar sobre plano de reforma. O que acontece com plano de reforma? Leila, o meu cliente, antes de aparecer a pandemia, ele veio pra mim dizendo que queria fazer uma obra, ele veio falando que queria reformar o apartamento, e agora com essa pandemia, com essa quarentena, o cliente falou que vai esperar. Saiba usar a sua comunicação. Se o cliente te procurou, a gente já parte do princípio que dinheiro para fazer a reforma ele tem. Seja você construtor, seja você engenheiro ou arquiteto de escritório, qual seja a função que você vai exercer dentro dessa reforma de projeto ou execução, saiba que se o cliente te procurou, a gente tem que partir do princípio que dinheiro ele tem. Então não é por conta dessa quarentena que ele vai desistir porque ele não tem dinheiro. Ele pode simplesmente estar se resguardando porque ele não sabe como vai ser. E o que você vai fazer com ele? Você vai fazer um plano de reforma. Então como que você vai conversar com esse cliente? Vamos lá, deixa eu simular aqui. Vou colocar a Aline, que foi a última que comentou. Faz de conta que a Aline é a minha cliente. Oi, Aline, tudo bem? Aqui é a engenheira Leila. E aí, como você está passando por esse processo de quarentena? Como a sua família tá? Que bom, graças a Deus por isso. Fico muito feliz em saber que vocês estão bem, continue bem. Espero que a pessoa responda que ela tá bem, né? Aline, na nossa última conversa, você abriu pra mim que você quer fazer uma reforma no seu apartamento ou uma reforma na sua casa, e aí você finalizou dizendo que por conta dessa quarentena você ia esperar, certo? Diante desse cenário, eu proponho pra você, e você vai ver se isso atende às suas expectativas, as expectativas da sua família, você vai verificar se isso funciona pra vocês. E eu vou abrir pra você como que eu estou atendendo os meus clientes e já está funcionando. Aí agora aqui, uma dentro. Não tem cliente nenhum, não tá funcionando, você vai mentir? Vai, mas é uma mentirinha
pro bem, tá? Você não tá prejudicando ninguém com esse seu marketing. Por quê? Pra que a pessoa te dê atenção. Se você falar pra ela, ai, e se a gente fizesse isso? Ai, mas peraí, calma. E se a gente fizesse aquilo? A pessoa não vai dar atenção pra você. Então você vai falar assim, olha, eu estou oferecendo isso pros meus clientes, já está funcionando com alguns e pode ser que pra sua família e pra você funcione também. Como que a gente vai fazer? Você vai explicar pra mim quais são as suas necessidades de reforma. Se você já tiver o projeto da construção existente, melhor ainda, porque eu consigo fazer dentro desse projeto existente o planejamento para colocar a sua reforma dentro desse projeto, ou seja, se já existe lá o projeto, o quarto, a sala, você já consegue pegar esse projeto e fazer um estudo para conseguir mostrar para ela o planejamento da reforma, mostrar o render, e aí você vai propor para essa pessoa. E a gente faz um contrato somente para esse estudo, que independente de iniciar a obra ou não, esse estudo precisa ser feito. Então eu vou separar esse valor do meu trabalho do contrato, um contrato que seria de 50 mil, por exemplo, eu separo R$1.500 para fazer esse plano de reforma para você. Você paga para mim esse valor de plano de reforma e eu te apresento ele de forma online e te apresento ele com tela compartilhada. Então a gente vai fazer compartilhamento de tela, eu faço uma chamada de vídeo, te apresento o projeto, eu te passo o projeto para você estudar com a sua família, você analisa o projeto, a gente faz outra chamada de vídeo, quantas chamadas de vídeos forem necessárias, quantos compartilhamentos de telas forem necessários, para eu te apresentar esse plano de reforma. E nesse plano de reforma, você, profissional, vai colocar o que cabe a você realmente fazer. Se você faz a parte elétrica, você vai fazer o plano de reforma da parte elétrica, a parte de automação, a parte de hidráulica, a parte estrutural, a parte de design de interiores. Cada um aqui tem o seu plano de reforma. E você vai montar para essa pessoa plano de reforma, orçamento e planejamento. Aprovou o projeto? Você já pode fazer até projeto executivo. Olha quantas coisas que a gente não pensa que a gente faz dentro de casa ou dentro do nosso escritório, que a gente não tem contato com o cliente, que demanda 20, 30 dias entre idas e vindas das revisões, o cliente aceitar ou aprovar, reprovar e mudar, que você fica lá pagando aluguel no seu escritório, sendo que você poderia fazer do conforto do seu quarto e não gastar com aluguel. Tá abrindo a mente de vocês, gente? Deixa eu beber um pouquinho de água. Oi, Marília, seja bem-vinda. Quem tá gostando, manda joia aí pra eu saber que vocês estão gostando. Tá abrindo a mente de vocês? Responsabilidade técnica. Gente, o CLCB, quanto cobrar pelo CLCB é relativo à pesquisa de mercado. Vocês precisam fazer uma pesquisa de mercado e verificar o valor que é cobrado na região de vocês. Normalmente, o CLCB não é um produto de altíssimo valor, justamente por ele ter uma complexidade baixa. Aqui na região de Campinas, por exemplo, um CLCB ele custa em torno de 600 a R$1.000, quando muito bem cobrado, e as taxas são pagas pelo cliente. Então, R$600 é a nossa mão de obra, e aí você coloca R$200 a R$300 de taxa, porque tem a taxa do Corpo de Bombeiro e tem a taxa da ART. Alguns estados, para você se cadastrar no Corpo de Bombeiro, você também paga uma taxa. Então, você vai ter que estudar caso a caso. Não adianta eu te falar, cobra R$600 e aí no seu estado você tem R$300 de taxa. Você vai ganhar R$300. Aí mais as suas despesas de ir e vir ao estabelecimento, você gastou com transporte ou gastou com combustível, pronto, você pagou para trabalhar. Então, faça um bom planejamento para você poder precificar dentro da pesquisa de mercado, porque não adianta você falar, de acordo com todos os meus gastos, o CLCB vai ter que custar R$2.000 e na sua região todo mundo cobra 600. Aí você não vai conseguir colocar, o seu cliente não vai aceitar, beleza? Outra possibilidade é vocês fazerem uma listinha. Outra possibilidade, vai lá, faz uma listinha com todos os contadores da sua região. Lembrando, da região não é da cidade. Até onde você consegue chegar com a sua logística prática. Se você tem carro, ou se você vai de trem, de metrô, de ônibus, a sua região. Pega no Google, pega uma listinha com todos os contadores que você tem e você vai entrar em contato com esses contadores e você vai fazer uma parceria com eles, colocando para eles, contador, o seu cliente precisa abrir a empresa? Para ele abrir a empresa, ele precisa do CLCB? Ou eu aqui, eu vendo para você o CLCB, por exemplo, por R$400, se for um valor que vale a pena para você, você fez as contas. Eu vendo para você por R$400 e você vende para o cliente pelo valor que você quiser e você paga os R$400 para mim. E aí você vai ganhar por linha de produção.
E você não vai ter que buscar o cliente, você não vai ter que ir atrás do cliente, esperar o cliente chegar. Você já vai no foco. O cliente está na mão do contador. Olha essa sacada, hein? O cliente já tá na mão do contador, porque o contador é que vai abrir a empresa para ele. Ele já tá lá, o contador só vai te contratar. É como se você fosse um terceiro do contador. E aí você fornece o valor mais baixo que o de mercado para valer a pena para o contador colocar a margem de lucro dele. Afinal, o cliente é dele, ele tem todos os custos, todas as despesas para conquistar o cliente e você tá ganhando o cliente de bandeja. Então, entre cobrar o suposto R$600 e você ter que ir até as lojas ou você entrar em contato com as lojas, o contador já te passou esses clientes de bandeja e você colocou uma porcentagem ali de desconto para ele, para valer a pena ele te contratar. Beleza? Então, CLCB com parceria CLCB completo para vocês. Rodrigo Abreu, lembrando que no estado de São Paulo tem que ter o certificado digital. Pois é, também tem mais esse custo. Mas esse custo gostou, né, da proposta do contador, né? Você também tem o custo do certificado digital. Então, coloca na ponta do lápis todos os seus custos, que a aula de hoje não é sobre isso, então eu não vou entrar muito dentro do assunto de precificação, senão a gente perde os cinco tópicos, tá bom? Igor, em que casos é obrigatório ABCB ou CLCB? Construções provisórias entra? Entra na instrução técnica e veja quais são os casos de ABCB e CLCB, por favor, tá, Igor? Construções provisórias vai depender de qual tipo de ocupação, quantas pessoas vão ter, qual que é a carga de incêndio, você tem que fazer pelo decreto. Lá, no meu treinamento completo eu ensino tudo isso. Igor, você não é meu aluno, né? Não tô lembrando do seu sobrenome. Você vai ter que entrar na instrução técnica, no decreto e verificar, tá bom? Não tem uma regra simples, isso não é. Você tem que fazer as exigências, verificar a ocupação, verificar a quantidade de pessoas, ver a área construída, a carga de incêndio, e aí você vai ver se é ABCB ou se é CLCB. É simples, tá? Não é difícil. A Esté, Lê, existe uma forma de oferecer um plano de regularização como plano de reforma? Sim, inclusive é um dos tópicos, já vamos falar sobre ela então. O que, Henrique? Você pegou muitas o quê? Eu não entendi, desculpa, eu fui responder as dúvidas e agora não entendi. Henrique colocou, peguei muitas, já apareceu várias oportunidades pra mim. Glória a Deus por isso, mas eu não entendi o que é que você pegou muitas. Fala aqui pra gente, por gentileza. Respondendo a pergunta da Stephanie e já entrando num próximo produto, porque eu já perdi as contas. Terceiro a gente tá? Quarto? Nem lembro mais em qual que a gente tá. Plano de regularização. Quando você vai fazer uma regularização de imóvel, assim como o CLCB, você não tem tanto contato com o seu cliente. Então, dá para você fazer home office também a regularização de imóvel. A única coisa é que, nesse período de quarentena, a regularização de imóvel pode não ser brigada. Gente, quem tá fazendo mapa mental aí, depois me avisa, manda print pra mim pra eu postar. É o terceiro, né? Terceiro ou quarto? Beleza, Henrique. Projetos arquitetônicos. Assim como a parte de projetos de regularização de imóvel e CLCB, tem que ter um certo contato com o cliente. A regularização de imóvel, você precisa iniciar indo até o local para fazer a medição. Então, você vai ter o contato com o cliente inevitavelmente agora nessa época de quarentena. Então, para home office, sim, o plano de reforma de regularização e de reforma funciona muito bem. Porém, para esse período de quinzena, você pode negociar com o cliente para que ele te mande os documentos, para que você já comece a preparar os documentos, porém você não vai conseguir lá medir, você não vai conseguir fazer a topografia, porque tem esse contato e, poxa, em plena época que cada um tá se reservando, você vai lá na casa da pessoa, não sei se ela vai querer receber e também não sei se é bom para você se expor, depende da quantidade de medo, preocupação, cuidado você está tendo. Eu, Leila, prefiro não ir na casa de ninguém, porque se por um acaso essa pessoa foi no hospital, foi no mercado, se contaminou no mercado, voltou pra casa, ficou doente, vai que ela venha falar que foi a Leila que passou coronavírus pra ela. Vai que por uma coincidência do destino eu pegue a coronavírus dela e aí eu fique doente, relate aqui nos stories que eu fiquei doente, ela vê que eu fiquei doente e ela também fala que fui eu que passei pra ela. Então, eu prefiro o máximo possível evitar contatos com as pessoas porque eu não quero ninguém falando que eu passei ou que eu peguei. Então, né,
vai que a pessoa esteja noiada ou não, nesse momento eu acho melhor eu me cuidar, me prevenir, ficar isoladinha aqui dentro de casa, tá bom? Mas pro home office dá pra ser feito isso sim, por quê? Você vai lá medir a construção, mediu a construção, você vai voltar para sua residência, você vai fazer toda a documentação, você vai fazer o projeto e aí você vai mandar para ela assinar. Você pode mandar de forma digital, ela imprime e assina, depois você passa para buscar, ou você pode marcar uma reunião, ela vai até o encontro, vai num café, assina, conversa e tchau. Não há necessidade de ter contato com essa pessoa só porque ela vai fazer a assinatura. Então dá para ser também, assim como um plano de reforma, tem muitas coisas que a gente pode fazer na regularização também dentro de casa. Então eu acho que esse é o quarto. Eu coloquei render é o primeiro, o segundo CLCB, o terceiro, plano de reforma, plano de reforma e quarto, a gente pode separar aqui, tá? O quarto pode ser orçamento e planejamento, que ele entra no plano de reforma, mas ele pode ser separado, como por exemplo, a pessoa já tem todos os projetos, ela vai começar a fazer a obra dela, e ela foi lá e te contratou para você começar a fazer a obra dela. Deu a época de quarentena, a pessoa desistiu. Você vai ligar para ela da mesma forma que eu ensinei inicialmente, só que ao invés de você propor para ela o plano de reforma, você vai propor para ela o orçamento e o planejamento. Então você fala, olha, dentro do escopo de trabalho que eu te ofereci, tem o orçamento e o planejamento que eles podem já ser feitos agora, uma vez que a gente já tem todos os projetos prontos e os quantitativos. E para fazer somente o orçamento e o planejamento, eu vou te cobrar R$4.000, R$3.000, eu não sei qual que é o tipo de orçamento que você vai fazer. Você vai e cobra de um contrato separado, faz dentro da sua casa e marca as reuniões. Então, 4 entra como orçamento e planejamento. E quinto, a gente coloca como plano de regularização de imóvel. E como eu não sou uma pessoa egoísta, tem muito mais. Eu falei 5 só para vocês participarem da live, mas tem muito mais, tá? Projetos arquitetônicos que podem ser feitos por arquitetos e por engenheiros civis e por técnicos e tecnólogos também, tá? Então, antes que alguém venha bater o pé, fazer polêmica, pelo amor de Deus, gente, tem muita coisa pra gente se preocupar entre quem pode e quem não pode fazer. Tá lá na regularização, tá lá no CREA, tá lá no CAL, a gente pode sim fazer e dá super pra fazer agora no período de home office. Vou falar home office de forma geral. Você vai fazer, assim como o plano de reforma, assim como o CLCB, reuniões com o seu cliente de forma eletrônica, como eu tô fazendo com você aqui, só que a diferença é que a gente faz pelo Zoom, pelo Hangout, pelo próprio WhatsApp. E a pessoa vai falar com você ao invés de escrever, que é o que vocês estão fazendo. Então você vai olhar pro seu cliente, o cliente vai olhar para você, seu cliente vai te ouvir, você vai ouvir o seu cliente e você faz uma reunião de briefing com esse cliente e monta o pré-projeto, faz a pré-análise, o pré-estudo do projeto, manda pro cliente, o cliente aprova, reprova, volta até que o projeto arquitetônico fique pronto. E aí, quando você precisar mandar para a prefeitura, quando chegar a fase de assinatura, você vai encontrar esse cliente apenas uma vez. Você pode mandar tudo para ele de forma eletrônica, ele plota, ele imprime, ele assina e você só passa para buscar. Ou você pode marcar num café, de se encontrarem, de conversar. Eu prefiro fazer tudo de forma eletrônica, papum. Já tô passando aí para recolher. Mas tem a questão de você gerar relacionamento com o cliente, é muito importante. É muito importante, se a gente tem a possibilidade de fazer uma reunião presencial, fazer, porque a reunião presencial é networking, é o cliente se sentir confortável com a sua presença. Porém, eu atendo o Brasil inteiro. Então, é óbvio que eu não tenho contato pessoal com todos os meus clientes. 90% dos meus clientes eu nunca nem vi pessoalmente. E é super comum isso acontecer. Para quem tá achando isso uma novidade, acorda, tá? Ainda bem que você está aqui nessa live hoje, ainda bem que você parou para me ouvir, porque é a hora de você acordar. Projeto arquitetônico, projeto estrutural, concreto armado, alvenaria, parede de concreto, steel frame, metálica, projeto estrutural de madeira, qualquer seja, projeto estrutural, projeto de fundação, projetos de instalações hidrossanitárias, projetos de instalações elétricas, projetos de automação, projetos de corpo de bombeiro, que é diferente do CLCB, tá? Para quem não sabe as diferenças, se programe para você participar do meu treinamento. O treinamento completo, porque você já está atrasado, tá? Tudo isso eu ensino no meu treinamento. Não tenho previsão de quando eu vou abrir vagas. Acredito que
provavelmente em abril ou maio, não sei, tá? Depende como vai ser a minha rotina de viagens, porque como eu já disse pra vocês, os meus treinamentos eu fico 100% junto com os meus alunos, tem vários alunos meus aqui de prova, e não tem como eu abrir vagas ilimitadas, são limitadíssimas, tá? Projetos de corpo de bombeiro, projeto de proteção e combate a incêndio é diferente de CLCB e é diferente de EVCB, tá? Então dá pra você fornecer de forma digital, dá pra você fornecer de forma eletrônica. Elton, você limita a quantidade de alterações que o cliente pode fazer? Porque se você deixar em aberto essa coisa de alterar o projeto, ele sempre vai querer alterar. Isso é um assunto bem polêmico que a gente pode conversar daqui a pouquinho. Deixa eu só fazer a lista aqui, terminar. Projetos de proteção e combate a incêndio, projetos de design de interiores, projetos de reforma, não a execução. Dentre essas possibilidades que eu estou passando pra você, a live vai ficar gravada, quem não pegou assiste de novo, tá? Não vou repetir agora pra gente dar continuidade e eu responder a mensagem do nosso amigo aqui, Elton, que foi muito boa. Vou até deixar travadinha aqui a pergunta dele. Responsabilidade diante desses produtos. Responsabilidade técnica apenas de elaboração e dimensionamento de projeto. Nunca emita uma responsabilidade técnica de execução ou fiscalização se você não vai pisar nessa obra periodicamente. Leila, como você atende o Brasil inteiro? Eu atendo porque eu emito a RT de projeto. Então, eu estou aqui em São Paulo, estou aqui em Campinas, eu estou na minha casa, no meu escritório, dentro da minha casa, e aqui eu faço o meu projeto cumprindo todas as normas. Se eu tiver lá em Manaus, eu vou fazer cumprindo as mesmas normas que eu vou fazer cumprindo aqui em São Paulo. Concorda comigo? Então, a minha responsabilidade técnica está coerente. Agora, é diferente se eu tivesse uma obra lá em Manaus, eu estando aqui em Campinas, eu assinar a responsabilidade técnica que seja de uma reforma de um apartamento, que seja para colocar o ar-condicionado. Ah, meu primo quer que eu assine uma responsabilidade de execução para casa dele lá no Rio de Janeiro, só para pôr o ar-condicionado. Meu bem, se o CREA pega, se o CAL pega, você fazendo isso, sendo que você mora em outro lugar e não tem como provar que você viajou para acompanhar essa obra, você pode tomar uma chunchada. E não vai ser uma chunchada simples, não. Então, trabalhe com coerência. Você pode fazer projetos do Brasil inteiro. Então, teve uma pergunta no começo que eu agora esqueci o nome. Ai, desculpa, esqueci o nome. Ah, Leila, minha cidade as pessoas não compram muito projeto. Para de pensar na sua cidade. Vamos expandir isso pro Brasil inteiro. Leilinha tá aqui de prova, a Leilinha atende o Brasil inteiro. Quem são meus principais clientes? Os arquitetos. Os arquitetos passam projetos para mim. O giro dos meus clientes são de arquitetos. Eu tenho cliente final também, tenho, mas a maioria dos meus clientes são arquitetos. Por quê? Porque eu ganhei uma proporção de postagem, de divulgação, que é o que eu ensino no meu treinamento por R$ 69,90 que eu liberei ontem pra vocês, que na verdade é o treinamento do zero ao cliente, que não era pra ter inscrições abertas, mas por conta desse período de ociosidade que vocês estão vivendo, eu quero abrir a mente de vocês pra vocês começarem a ganhar dinheiro com home office e parar de ficar procrastinando, achando que tem que ter um espaço físico e tem que pagar aluguel. Não tem, gente, não tem. Para com isso. Tá? Quando você conseguir pagar um aluguel, legal, ótimo, beleza, é o seu sonho, você realiza o seu sonho. Enquanto você não consegue pagar um aluguel e ter um home office, olha quanta coisa você pode fazer dentro da sua casa. Vou atender o cliente, marca um café, aluga um coworking. Vou atender um cliente por mês, cara. A maioria dos meus clientes eu atendo todos de forma digital. Eu atendo eles pelo computador. Eu tenho que atender clientes aqui em Campinas, se eu disser um por mês, ainda acho que é muito, porque a maioria dos meus clientes, até em Campinas, eu já eduquei para eles serem atendidos de forma eletrônica. Aí eu preciso assinar, eu mando o motoboy entregar, ou eles mandam o motoboy entregar para mim, ou eu passo na empresa da pessoa, ou a gente marca um café e se conhece. Tem todos os tipos de soluções cabíveis para não ser simplesmente, não vou trabalhar porque eu não tenho dinheiro para alugar um espaço, porque eu não tenho dinheiro para colocar móveis, tá? Então fiquem atentos à responsabilidade técnica, esse fato é muito importante. Jamais assine uma responsabilidade técnica de execução se você não vai acompanhar essa obra, tá bom? Por mais simples que a obra pareça ser. Agora, a ART de projeto, ainda estamos liberados para fazer. Agora a pergunta do nosso amigo aqui. Eu até perdi as contas, eu falei 5, mas acho que eu falei umas 10, né? Uns 10 produtos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A pergunta do Elton que eu travei aqui para falar para vocês. Ele colocou:
Você limita a quantidade de alterações que o cliente pode fazer? Porque se você deixa em aberto, essa coisa de alterar projetos, ele sempre vai querer alterar. Cara, isso é uma questão muito individual de cada um dos profissionais, tá? É bem complexo essa questão, porque ela vira até polêmica. Se você trava a quantidade de revisões para o seu cliente, ele pode não gostar do seu produto e aí ele vai querer fazer o distrato e você vai entrar em um processo que pode virar judicial ou não com o cliente. Por exemplo, ele comprou um projeto e o projeto que você fez não é o que ele espera, ele pediu para você trocar e você pediu adição de contrato para poder trocar. Ele pode se sentir lesado, concorda? Porém, existem outras pessoas que falam assim. Tem outras pessoas que falam assim: se você contrata o meu trabalho é porque você confia em mim. Se você confia em mim, é tipo médico. Se você confia em mim, eu vou fazer o que você confia em mim. Se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Tem gente que trabalha assim, que eu acho legal também. Eu devolvo o seu dinheiro. E tem outras pessoas que estipulam quantidade de revisões. Olha, então até 5 revisões dentro desse contrato. Mais do que isso, a gente faz aditivo de contrato. Então, não tem um jeito certo. Tem o que funciona e o que não funciona para você e para o seu cliente. O que a gente tem que entender sempre é que o cliente tem privilégios, que o cliente tem que ter a... Não é a razão a palavra que eu quero usar, me ajudem. O cliente tem que ter... Ai, meu Deus do céu, a palavra fugiu da minha mente agora aqui. Mas é como se fosse a razão, tá? Mas não é a razão, porque nós temos que saber da lei, a lei é a razão. Mas o cliente tem que ter os privilégios para ele poder te contratar de forma que você não permita aquele monte em cima de você também, né? Que você vai fazer tudo que o cliente quer. Prioridade. Muito obrigada por me ajudar. Prioridade. É que tem uma pessoa escrevendo um idioma muito louco aqui, que eu parei pra olhar e pensei, cara, se toca, a gente não sabe falar o seu idioma, meu amor. Você tá atrapalhando o fluxo dos meus comentários. E aí eu até esqueci a palavra que eu queria falar. Mas é isso, gente. Obrigada. Preferências, prioridades. Se alguém conseguir entender o idioma desse cara aí, ó, fala pra ele que a gente não tá entendendo não, porque eu não sei falar. Oh, meu Deus. Fixer Engenharia. Eu já levei muito prejuízo com modificações, mas eu não travo. Depois eu vi que é uma questão de conduzir melhor o cliente. Exatamente. Quando você começa a ganhar prática, boa, é exatamente isso. Quando você começa a ganhar prática na hora de atender o cliente, você vai percebendo que você consegue fazer um projeto de primeira. Antes eu precisava fazer 5 revisões, 4. Hoje em dia, na segunda, eu já consigo atender o cliente. Eu quero só que aumente uma janela, eu quero que aumente um pouco o quarto, eu quero que aumente o banheiro, coisas que a pessoa consegue ver no 3D. Quando você faz a planta humanizada, entrega para o cliente a planta humanizada, você consegue mostrar para a pessoa como vai ficar exatamente aquela casa. E aí, quando ela vê a realidade, ela fala, putz, essa garagem tá muito grande, vamos diminuir a garagem e aumentar a sala? Coisas normais de se acontecer. Agora falar, nossa, eu quero um térreo. Ai, não, agora eu quero um sobrado. Aí você tem que conseguir desenvolver o seu cliente, induzir o seu cliente para conseguir entender o que é que ele realmente quer. No meu treinamento completo eu ensino tudo isso. Isso é o estudo de viabilidade do lote junto com o estudo de viabilidade financeira e montagem do briefing. Os meus alunos já sabem fazer isso. Quem não é meu aluno, se programe para vocês entrarem, porque tem muita coisa para vocês aprenderem. E eu ensino toda a fórmula mágica lá para vocês, tá? Em 30 dias de treinamento você consegue já monetizar, sair vendendo. Mas o objetivo da live de hoje não é vender nada, porque nem inscrição aberta eu tenho. Só tô deixando aí observado para vocês já se programarem financeiramente e psicologicamente para fazerem o meu treinamento, que eu ensino tudo isso. É separar um tempo maior para o estudo preliminar. Muito bom. Vocês estão rachando de rir, né? Carol, acho legal tentar fazer uma forma amigável. Sim, ainda mais que isso pode chamar a atenção dele e acabar te indicando para outras pessoas. Exatamente, é uma questão realmente de induzir o cliente para entender quais são as expectativas dele e você cumprir as expectativas desse cliente dentro da norma e dentro da sua criatividade. Pois é, tudo isso no treinamento completo. Gente, falei pra vocês, nem sei que horas são, porque eu desliguei o notebook que tava sem bateria. Falei pra vocês muito mais do que 5. Quem não acompanhou a live vai ficar gravada, assista de novo. Quem acompanhou a live também pode assistir de novo. Tchau, fulano. Rachim chorachim. O que o Elton colocou aqui? Desculpa, deixa eu ler.
Deixava o cliente livre para mudar, mas mudava toda hora e nunca estava bom. E detalhe, era os ideais dele mesmo. E também tem cliente que a gente tem que deixar embora, tá? Tem cliente que a gente tem que deixar embora. Tava falando com um cliente, com um aluno, isso com o Alan, acho. O Alan nem tá aqui hoje. Tava falando com o Alan essa semana. Tem clientes que a gente tem que deixar embora, tá? Nem todos os clientes são clientes pra gente pegar. A gente tem que entender como a gente funciona. Se você percebeu que é um cliente especial, a gente chama de cliente especial os clientes que são chatos, mas não contem isso pra eles, tá? Quando o cliente é muito especial, você consegue perceber isso na primeira reunião. Na primeira reunião você já consegue perceber, tem técnicas para você fazer isso. Percebeu que o cliente não é para você? Sai fora. Sai fora porque há grandes chances de você se frustrar, de você ter estresse emocional, de você começar a trabalhar sob pressão e aquele cliente vai fazer um transtorno tão grande na sua vida que se você lucrou R$1.000, R$2.000, você vai gastar com terapia e remédios. Então, não vale a pena, tá? Tem clientes realmente que a gente precisa deixar embora. E aí a gente tá naquela ganância de tipo, ai, meu primeiro cliente, meu primeiro projeto, vou fechar. Se o cliente já começou a botar preço no seu produto, se o cliente já começou a pedir pra ver portfólio e ficar contestando os portfólios que você fez, querendo que você leve ele em obra que você já fez, cara, presta atenção. Presta atenção que esse é um tipo de cliente que vai te dar dor de cabeça e se você tiver a possibilidade de não pegar, é melhor, tá? Gente, beijo e abraço, muito obrigada pela participação de todos vocês, fiquem com Deus.